Gênesis capítulo 2, versículo 18, vai dizer assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada, ou auxiliadora idônea, dependendo da versão. Veja, o tema da mensagem hoje, né? Como se relacionar bem com as pessoas. Desde o princípio da criação, Deus já tinha sido categórico. Não é bom que o homem esteja só. Adão, por mais que tinha diversos animais ali, ele precisava de alguém que fosse parecido com ele para ele estar junto. Então Deus vem e faz Eva. E é claro, no sentido de casamento, eu acredito que realmente é bom que o homem não esteja só. Todavia, alguns foram chamados para não casar, sabia disso? Alguns foram chamados para ser titio e titia, faz parte. Se assim foram chamados, assim se deve glorificar a Deus também. Mas não é o caso da maioria, 99,9% foi chamado para casar. É só questão de tempo se achar a tampinha da sua panela, mas fique em paz que vem. Só que o princípio aqui é fundamental, né? Não é bom que o homem seja só. Por quê? Queridos, a solidão é uma desgraça. Fazer as coisas sozinho é péssimo. Você não vê pessoas em pizzaria sozinho. Você não vê pessoas indo à churrascaria, sentando à mesa sozinho. Sempre tem que ter pelo menos dois. E quanto mais gente tem, é melhor, não é? Eu, basicamente, eu gosto de estar junto com gente, adoro. Minha esposa às vezes fala, tá pensando em não sei na onde, vai chamar quem para ir com a gente dessa vez? Quero gente perto é uma bênção. Então não é bom que o homem seja só. Se relacionar bem com os outros é fundamental para que nós venhamos a viver bem. É fundamental, sabe por quê? Se você é uma pessoa que não consegue se relacionar bem com os outros, conversar bem, você vai ter dificuldade para casar, sabia disso? Pessoas mais tímidas têm mais dificuldade para casar. Você vai ter dificuldades para arrumar emprego. Imagina uma entrevista de emprego, o entrevistador pergunta a você, não fala? É importante, vai ter dificuldade no trabalho, vai sofrer mais, infelizmente, sofre mais. Até, independente, eu sei que temos personalidades diferentes, né? Alguns são mais tímidos, outros mais extrovertidos, mais introvertidos, só que você reparou que a pessoa mais tímida, por vezes, sofre mais na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Então é fundamental que você aprenda a se relacionar. Uma vez eu vi uma pesquisa dizendo o seguinte, um pastor, ele fez uma pesquisa com vários detentos, vários presidiários, e ele chegou à seguinte conclusão, que a maioria dos presos não tinha um bom relacionamento com os pais. Dificilmente você vai ver um detento que tinha o pai como amigo, como alguém que ele podia confessar suas dúvidas, seus pecados, seus medos. A maioria tem problema. Então é de fundamental importância, queridos, eu e você aprendermos a dialogar, a conversar, a vencer a timidez, aqueles que têm um pouco mais de dificuldade. E é fundamental porque você vai usar isso em qualquer área da sua vida, não importa a sua formação. Você vai lidar com gente, pode ter certeza. Ainda que a sua formação seja específica com máquina, com bicho, você vai ter que lidar com gente. Alguns mais, alguns menos, mas teremos que lidar com gente. Sejam pares, sejam superiores, sejam subordinados, sempre teremos que lidar com gente. E dependendo da sua profissão, se você é uma pessoa introvertida ou mal-humorado, daí piora as coisas, né? Conversar com pessoas mal-humoradas, você percebeu que às vezes entristece a gente? Eu tenho conhecido lá na rua como moro que é assim. Aí vem para perto de mim para conversar, eu já fico, ai meu Deus, não acredito. Que ele começa, só fala coisa ruim, né? Porque a minha época era mais difícil. Porque isso, porque aquilo outro. Eu vou ficando deprimido. Eu vou ficando triste. Eu estava feliz, o dia bonito, mas eu fico angustiado já. É terrível. Pode ver, aqui na igreja nós temos lá, né? Palhaço soneca. Se não conhece, contrate. Você vê palhaço soneca, palhaço sorriso, mas você não vê palhaço zangado, já viu? Porque palhaço que não tem paciência com criança, que qualquer coisinha, tá bom, vai, não vou brincar mais. Não, esse tipo de palhaço não adianta, né? Você já percebeu que tem uma grande diferença, né? Se você é detentor do mesmo plano de saúde que eu tenho, o SUS? Via de regra, eles não nos atendem muito bem. Não nos atende, mal-humorado. Aí, às vezes, você pega o mesmo médico, mas você vai no particular. Ele trata você do mesmo jeito ou não? Muda. Porque ele sabe, se eu não me relacionar bem com o paciente e não tratá-lo bem, ele vai embora. Ele indo embora, dinheiro vai embora. Dinheiro indo embora, eu fico a cada dia mais pobre. Então é fundamental que você aprendamos a nos relacionar bem para conviver em sociedade, conviver junto com uma igreja e para ter relacionamentos, no caso conjugal também, claro, né? Então quero passar alguns princípios hoje aqui. Põe ali o primeiro, por favor, Miguel.
primeiro princípio de você conseguir se relacionar bem com as pessoas é você aprender a negar a si mesmo. Aquele mesmo princípio da semana passada. O amor não busca seus próprios interesses. Ou seja, você precisa aprender a negar a si mesmo. Em Mateus 22, Jesus vai dizer assim: amarás o próximo como a ti mesmo. Por que será que ele diz, que você deve amar o próximo como a ti mesmo? Porque nós já nos amamos demais. Então, se nós nos amarmos o outro um pouquinho do jeito que a gente se ama, os nossos relacionamentos vão mudar. O cristianismo ele vai totalmente na contramão do mundo. Vê, isso não é verdade. A mensagem do mundo é mais ou menos assim: tenha amor próprio. Valorize-se. Dê valor a quem você é. Faça isso. Pense em si mesmo. O cristianismo, você percebeu que ele vai na contramão? Negue-se a si mesmo. Não revalorize-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Jesus olha para mim e para você e diz assim: olha, considere os outros superiores a si mesmo. Pense mais no outro do que em você. Agora, o problema do ser humano é o mesmo problema que afetou Lúcifer. É ego. Ele se ama demais, ele se preocupa apenas com ele. O ego é inchado demais. E o ser humano é assim, você é assim. Mês de março agora tem um monte de aniversário aqui na igreja, né? Tem 3 no mesmo dia, semana passada. Manda alguém esquecer o seu aniversário para você ver. Você fica bravo? Claro que fica. Se é um parente próximo ainda, nossa. Uma vez minha esposa deu um gelinho em mim, ela foi dar parabéns para mim só 8h30 da noite. Estava brava. Eu não ligo. Claro que liga. O meu está chegando, marca aí, gente, por favor. Porque o ser humano ele é assim, ele é movido por ego. É o fulano que não te cumprimenta. Se é o pastor que não cumprimenta você ainda, aí acabou. Acredito, já teve gente que saiu da nossa igreja porque disse que eu não cumprimentei. Como assim? Será que é porque eu não te vi ou aconteceu alguma coisa? Será que eu estava passando por algum problema, com pressa? Não, a pessoa não quer nem saber. É terrível, o ser humano ele tem muito ego. Todo amargurado é complexado porque ele tem o ego grande. Ele se acha bom demais e, portanto, não é aceitável, não é admissível que as pessoas se esqueçam dele. Como assim esquecer de mim, a luz do mundo? Não dá, tem que lembrar. Todo problema é por conta de ego, orgulho. E repare, isso não é assim. Via de regra, como funciona a fofoca? Fofoca são 2 pessoas falando mal de uma terceira para diminuir a terceira para que ela possa ser um pouco melhor que a terceira. É para isso que as pessoas fofocam, querendo diminuir o outro. É o cabelo da irmã, não adianta nada, liso, progressiva, o meu é natural. Às vezes a outra irmã mais magra, mas também o marido põe empregada, ganha bem, tem quem cuida da casa, não tem que limpar uma vasilha. É fácil ter um corpo desse. Na verdade, é um jeito de apenas diminuir a outra pessoa, por conta de orgulho. Alguns historiadores vão dizer que Hitler, ele contratava apenas motoristas menores do que ele. Hitler tinha mais ou menos ali 1,70, 1,75 a altura dele. Por quê? Ele tinha síndrome de grandeza. Assim é o ser humano. Muitos de vocês, assim como eu, vocês têm a mesma síndrome. Sabe qual? A síndrome de Adão. Qual que é a síndrome de Adão? A gente não aceita ouvir nada de ninguém, a não ser seja Deus. Se Deus falar, eu ouço. Não, mas é o pastor, o marido, a esposa, o irmão da igreja. Não, esse falar para mim, eu não aceito. Isso é terrível, né? Nós cobiçamos, via de regra, porque nós não aceitamos que o outro seja melhor do que nós, ou que o outro tenha mais do que nós. E eu amo o cristianismo porque você vai ver que a salvação ela passa pela porta estreita da humilhação. Não tem como você ser salvo sem você reconhecer a sua pequenez, sem você reconhecer o seu pecado, sem você ver o quão maligno você é, ou seja, sem você se humilhar. Não há salvação para arrogante, porque o próprio cristianismo nos joga no chão, nos humilha. Então, quando você vê pessoas extremamente soberbas se dizendo cristã, duvide. Porque um dos princípios fundamentais é humildade. Pastor, mas fulano confessa Jesus Cristo. Mas isso aí até os demônios fazem, sabia? Tiago, capítulo 2, versículo 19, Tiago vai dizer assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Não, você acredita que Deus é um, que Ele é poderoso? Tudo bem, o demônio também acredita. Agora o cristianismo ele começa por confissão de pecado. Eu adoro aquela passagem em 2 Crônicas, onde vai dizer assim, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, depois de todo este processo, aí ele diz, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mas como começa? Se o meu povo,
Começa aqui, ó, por nós, povo de Deus. Se humilhar, orar e buscar. Agora, quando nós, via de regra, olhamos para pessoas que aparentemente são piores que a gente, fica mais difícil ainda a gente ver o pecado da gente, não fica? A gente sabe que a gente é mal, né? Mas de repente aparece fulano. Eu sei que eu não sou coisa tão boa assim não, mas o fulano aqui, eu já falei várias vezes, falar de novo, né? Tá uma vez lá, eu orando na igreja, o pastor disse, é você que se arrependeu dos seus pecados, vem aqui à frente. Irmãos, eu fui mais em lágrimas, chorar de soluçar. Miserável homem que sou. Sabe aquela experiência de Paulo? Miserável homem que sou? Eu estava desse jeito. Maligno, mal, pecador. E eu orando ali, assim, dei uma olhadinha pro lado assim. Opa, você quer pior que eu conheço ele. Até num momento de quebrantamento, o ser humano consegue ser orgulhoso, consegue ser arrogante. É por isso que aquele princípio, mais que essa frase não esteja aqui na Escritura, mas é verdade, né? Você só começa a viver para você quando você começa a viver para os outros. Quando você começa a pensar menos em si e se preocupar mais com o outro, meu querido, faz uma diferença na sua vida. Seja no trabalho, seja na vida familiar, seja no casamento. Se você vai para o casamento pensando no outro e não em você, a possibilidade de você ter brigas no seu casamento é mínima. A não ser que seu cônjuge seja um capetado mesmo e queira arrumar rolo de qualquer jeito, né? Tem uns que é assim. Do contrário, é muito difícil, porque o tempo todo você está pensando em agradar, o tempo todo você está pensando no próximo. Eu vi uma pesquisa uma vez sobre uma empresa de telefonia, e eles chegaram à conclusão que a palavra mais dita nas comunicações via telefone, sabe qual é? Eu. Porque o ser humano ele só pensa nele. É o tempo todo pensando nele. Então, se você quer aprender a se relacionar bem com os outros, se relacionar bem com os irmãos, se relacionar bem no trabalho, se relacionar bem com o cônjuge, principalmente, é fundamental negar a si mesmo. Não pensar apenas no seu próprio umbigo, mas fazer o melhor para o próximo. Pensar no próximo, o que o próximo gosta, o que eu posso fazer que agrada a ele. Pensa assim, sua vida vai ser mudada, com certeza. Segundo princípio, converse em vez de guardar. Se você quer aprender a se relacionar bem com as pessoas, você precisa aprender a conversar. Não a estocar mágoa, estocar ressentimento, mas a conversar, resolver os problemas. Em Mateus capítulo 18, Jesus vai dizer assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Olha o princípio. Se teu irmão pecar contra ti, errou com você, o que você deve fazer? Vá para as redes sociais e jogue direto para todo mundo. Buf. Não. Reclame com os outros. Com o pai, com a mãe, com o pastor. Não. Se teu irmão pecar contra ti, vai conversar você e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Por que é importante conversar? Ainda mais se tratando de relacionamento conjugal. Gente, pelo amor. Porque assim, né? Imagina só, você pega dois noivos. Se são noivos e dá uma discussãozinha ali, o marido vai para a casa dos pais dele, o noivo, né? No caso, vai para a casa dos pais e a noiva para a casa das mães. Da mãe. Agora, quando você está casado, não tem terra neutra, né? Não tem como, você tem que resolver no meio do ringue. Então é fundamental você aprender a conversar. Guardar mágoa é algo que faz mal para todo mundo. Prejudica você em primeiro lugar e prejudica as pessoas que estão ao seu redor. Pode ver, como eu falei, pessoa amargurada é muito difícil de se lidar. Ela acaba, na verdade, trazendo prejuízo para o ambiente. Pessoas que estavam bem, de repente, tem aquele beijo caído. Deus do céu, é muito ruim. É horrível. A mágoa é um barril de pólvora ao lado de uma fogueira, então não guarde. Eu e você devemos. Siga esse princípio. Se algo te chateia, se alguém te chateia, seja um cônjuge, seja o irmão da igreja, seja o pastor. Sabia que o pastor também chateia os outros? Ou não? Chateia. O pastor também erra. Se alguém te chateia, você não deve esperar que a pessoa adivinhe que você está chateado. Porque neste intervalo aí que você fica esperando a pessoa adivinhar que você está chateado, essa mágoa, ela não vai embora. Ela só vai acumulando. E é uma outra coisinha que faz, tá vendo? Sabendo que eu estou chateado, ainda fez isso. Às vezes não sabe. E então a pessoa está lá. Você quer que a pessoa adivinhe. E no caso de marido e mulher é mais complicado, né? Porque às vezes a gente acorda e vê.
tá com o beiço virado. É notório. Daí você tem as opções de, o que será que é? A gente que é homem, como que a gente pensa? Via de regra, né? O que eu fiz ontem? Ontem? Fiz uma coisa errada ontem? Os homens que são um pouquinho mais avançados, eles pensam, o que eu fiz nesta semana? E a gente fica matutando a cabeça, né? O que será? O que será? E às vezes ela está chateada, é com algo que aconteceu quando vocês namoravam. Que ela lembrou, sonhou. Uma vez minha esposa acordou louca da vida brava. Ué, eu sonhei que você está fazendo tal coisa. O que eu tenho a ver com isso, meu Deus do céu? Não é culpa minha que você sonha essas coisas, como se a gente fosse culpado. E eu também já tive uns sonhos ruins, assim, é terrível, né? Acordei e falei para ele te enforcar. Se continuar dormindo eternamente, aí você vê só. Mas veja, daí que é que a gente adivinha. E no caso a gente que é marido é complicado, né? Se você não descobre, perguntar, eu acho que piora, né? Se você chega lá, por que você é chateado? Aí pronto. Tantos anos e você não sabe? 10, 15 anos e você ainda não me conhece e a gente tem que adivinhar. E às vezes a gente chuta, né? E erra, piora. É terrível. Por isso que o padrão da Escritura é conversa. Conversa. O teu irmão errou com você, vai lá e fala com ele. E lembre-se, queridos, olha, há coisas que as pessoas erram conosco, são coisas graves. Essas coisas devemos conversar. Mas, por exemplo, há coisas que são mínimas. Ontem, no pequeno grupo, a minha esposa estava quase adiantando minha pregação de hoje já. Quase que eu falei, para, vai tirar. Vou falar disso amanhã, para. Há coisas que são mínimas, então nós devemos deixar passar. Porque se tudo que você fica chateado, você vai e fala também, não, é relacionamento que se sustente. Vamos colocar um exemplo, relacionamento em relação a irmãos aqui. Pintamos parede cinza, né? Vocês viram. Teve gente que reclamou. Teve. Pastor, virando church agora? Igreja da parede preta? Não é preta, é cinza, chumbo, criatura. Mas teve gente que não gostou. O branco que estava, nossa, pastor, fica muito caro, tudo branco, pinta uma parede diferente. A gente nunca agrada a todo mundo. Então, diante dessas coisas aí, né? Imagina, né? Você está aqui, você viu a parede pintada. Se reclamar não vai adiantar, então faz o quê? Engole o choro aí, gente. Aguenta. Para que reclamar? Uma vez, acho que foi na igreja de Moreira, pintamos a igreja de amarelo. Por quê? Porque eu quis pintar de amarelo, tinha que escolher uma coisa, escolhi. É assim que funciona, né? Alguém tem que liderar o negócio. E teve uma irmã que ficou brava. Nossa, pastor, dá para ver de longe a igreja. Esse é o objetivo. Vejam, de longe. Nossa, tem que vir de óculos escuros. Olha o amarelo que a gente escolhe aí. E a gente tem paciência, né? A gente ama e fala, mano, puxa vida, né? Faz o quê? Faz parte. Falou mal. Uma semana depois, eu fui visitá-la. Ela pintou a casa dela do amarelo da igreja. Assim, gente. Acabou de xingar e pinta a casa da mesma cor. Então você pode ver, às vezes a gente fala só por falar. Tem hora que a gente tem que aprender. Cara, fica quieto, compensa. Não, então deixa para depois. Então é fundamental, né? A não ser que seja algo grave. As coisas que são graves, eu e você devemos falar. A gente deve analisar. Eu tenho muita dificuldade com data. Tem. Se eu lembrei do seu aniversário, pode ter certeza. A via de regra não foi porque eu lembrei, foi porque me lembraram. Se não foi Facebook, foi minha esposa. São as pessoas que mais me lembram. Eu não lembro, às vezes, do aniversário dos meus filhos, gente. Às vezes, pai, semana que vem é meu aniversário. Eu falei, nossa, já? Eu não estou viajando o tempo. Eu tenho dificuldade com data. Primeiro aniversário de casamento, eu lembrei, né? Segundo ano, eu já esqueci. Eu fui lembrar, era 8 e cacetada da noite, que minha irmã me ligou. 2 anos de casado já, né? Na hora que ela falou isso, pensa, né? Saiu a alma do corpo já. Vai, tá explicado que ela tá emburrada o dia inteiro. E eu tentando adivinhar. Esqueci. Minha esposa já aprendeu agora. Ela me lembra. Ela já vai me avisando com antecedência, né? Lembra? Chegando. Faz parte. Então lembra, qual que é o princípio aqui da Escritura de Mateus 18? Se teu irmão pecar contra ti, vai conversar entre você e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. E olha qual é o objetivo aqui. É ganhar o irmão. Não é ganhar do irmão. E tem muitos que no relacionamento eles querem fazer o quê? Eles querem mostrar que eles ganharam. Querem mostrar que ele tinha razão. Eles querem ganhar do irmão. E não o irmão. E o princípio é fazer o quê? É trazer o irmão para perto da gente. Então, se é comigo, eu errei, queridos, por favor, chega e fala, né? Pastor, lá que o senhor falou, eu não gostei. Aquele exemplo que o senhor deu lá, né? Eu não gostei.
E eu faço questão de me desculpar. Acho que a maioria dos irmãos aqui, eu já pedi desculpa para todo mundo, porque eu erro constantemente. Então, se o pastor errou, o líder de pequeno grupo errou, chega lá, conversa, não fica chateadinho não, né? Acaba o culto, vai embora, não vai nem cumprimentar o pastor. Ele que descubra. Porque tem gente que é birrentinho, que faz isso. Não, não pode, né? Não pode. Mas eu estou falando para você, você tem que tomar cuidado, porque quando eu digo assim, né? Ó, se teu irmão pecar contra ti, vai conversar entre ele só. Eu estou falando aqui, ó, se está chateado, vai e fala. Isso aqui não é brecha para barraqueiro também, né? O que eu tenho para falar, eu falo na cara, vai ver só. Eu não levo desaforo para casa. Não, não é isso que a Escritura diz. Não é isso. Você pode falar, deve falar, mas há formas de se falar também. Eu e você, nós, por vezes, fazemos tantas besteiras por julgar motivações. Às vezes é um vendedor que está com a cara meio fechada. Aí você pensa, em vez de ficar feliz, às vezes está com um problema em casa. Está com um problema na família, isso acontece. Sabedoria é eu e você julgarmos os fatos e não as intenções. Na vida conjugal é a mesma coisa. Então, eu sempre digo para minha esposa, né? Olha, se tem uma coisa que é importante a gente não julgar, sabe o que é? O tom de uma mensagem do WhatsApp. Gente, é uma desgraça. Por isso que às vezes é preferível mandar áudio. Porque se a pessoa manda uma mensagem para você, você vai ler a mensagem não de acordo com o que a pessoa mandou, mas de acordo com como está o seu bom humor. Se você está bem, você vai ler. Ai, que legal. Imagina, você falta ao culto domingo, o pastor manda mensagem na segunda-feira, 7h30 da manhã. Paz, irmã, você faltou ao culto? Se você está tranquila, você vai ler assim, paz, irmã, você faltou ao culto? Nossa, o pastor preocupado comigo, gente. Que benção. Se você está atravessado, paz, irmã, faltou ao culto? O pastor quer cuidar da minha vida agora. Você consegue perceber que é a mesma mensagem, mas o que muda? Muda o jeito que você interpretou. Então é fundamental eu e você julgarmos apenas aquilo que é fato, né? Não julgarmos motivações. É fundamental. E se esforce para ser benigno. E para encerrar, tem um quarto ali, rapidinho, por favor. Para encerrar, coloque-se no lugar do outro em vez de colocar o outro em seu lugar. Mateus 7 vai dizer, olha, tudo que você quer que as pessoas façam a você, faça você a elas. Só que, via de regra, nós temos um padrão injusto. Por vezes nós somos compassivos com a gente e exigimos demais do outro. É assim que funciona. Se você troca o carro, você diz, é necessidade. Agora, se é o outro que troca o carro, você diz, que absurdo, vaidade, para quê? O carro já era novo, mas você não tem problema. Se você demora para fazer alguma coisa, você diz assim, eu sou perfeccionista, eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Se é o outro, pessoa lerda, enrolada demais. Se você faz alguma coisa para o chefe, você está cooperando. Se é o outro, puxa saco, lambe bota lá, quer conseguir alguma coisa. Você percebeu que às vezes é a mesma coisa, mas nós fazemos uma imagem para nós e a outra imagem para outra pessoa? Portanto, é fundamental sermos compassivos, nos colocarmos no lugar do outro, lembrar que Jesus Cristo, Ele nos perdoou, e perdoou de que forma? Se colocando em nosso lugar, morrendo a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Então, se você, meu querido irmão e irmã, exercita ser compassivo, no caso do seu marido, às vezes seu marido chegou cansado, estressado do trabalho, você não sabe o que aconteceu, deixa ele tranquilo. Como eu falei aqui nas pregações anteriores, né? Deixa lá uns 30, 40 minutos eles na dele, vendo televisão, mudando de canal, não assiste nada, né? Mas muda a cada 30 segundos, larga, deixa. Se é a esposa, meu querido irmão, daí você está lá, chegou doido para dizer que a ama, ela diz, estou cansada. Deixa descansar. Pense no outro também. E para encerrar, é fundamental você sermos nobres. Por que eu digo isso? Quando a Escritura vai dizer, né, se você tomar um tapa do lado direito e vira o esquerdo, não está dizendo de revidar de forma física, mas é de você não se vingar. Você não dar o troco na mesma moeda. Tem uma história que eu admiro muito. Alguns vão dizer que quando foi construído o Muro de Berlim ali na Alemanha, né? Então foi dividida a Alemanha Ocidental para um lado e a Alemanha Oriental para o outro. A Alemanha Ocidental, a parte capitalista, e a Alemanha Oriental, a parte socialista. Então diz que o lado oriental, os socialistas, ele, por vezes, essas pessoas jogavam lixo para o lado da Alemanha Ocidental, por cima do muro. E alguns historiadores vão dizer que os alemães ocidentais capitalistas jogavam comida
por uma pequena brecha que tinha no muro. Ou seja, a gente dá aquilo que a gente tem. Agora, se você apenas vai lá e dá o troco na mesma moeda quando faz mal a você, você não está sendo compassivo de forma nenhuma. Não está sendo. Eu vi uma vez um pastor dizendo numa conferência que ele estava levando, acho que uns irmãos para casa dele, alguma coisa assim, né? Ia passar lá. Então ele disse que ele chegou, acho que com 2, 3 irmãos na casa dele, e de repente ele viu a esposa na cozinha, né? Deixou os irmãos na sala, e ele foi ao banheiro. Nisso que ele foi ao banheiro, a esposa veio e cumprimentou os irmãos, queridos, a paz, tudo bem? E voltou para a cozinha. E ele saiu do banheiro e olhou, nossa, na cozinha até agora. Não acredito, que vergonha. Os irmãos da igreja que ela não sai da cozinha. Chamou ela. Amor, vem aqui. Você não viu os irmãos aqui em casa? Custava parar pelo menos um pouquinho e vir cumprimentar eles. E os irmãos estavam ali, né? Falaram nada, pastor. Ai, gente, a gente fala ou não fala? Aí então tiveram a visita, irmãos, perdoe, a paz e tal. E ela já tinha falado. Então depois ele vai levar os irmãos embora de carro. Aí os irmãos dizem sempre para ele, pastor, puxa, a gente queria falar um negócio para o senhor, né? Negócio chato que aconteceu, né? O senhor xingou sua esposa na frente da gente lá. Enquanto você foi ao banheiro, ela veio e falou com todos nós. Cumprimentou, perguntou se queria água. Ai. Você imagina o marido da vergonha, hein? Se fosse você, a irmã, o que você fazia? Então esse marido já está voltando para casa, né? Esse pastor dizendo assim, gente, o que eu faço para agradar essa mulher agora? Acredito que eu cometi isso. Surdo desse erro. Então ele disse que ele entra na casa dele, tudo escuro, a cozinha com umas luzes de velas acesa, a esposa arrumada, jantar posto à mesa, vela em cima da mesa, comida no prato. Se fosse você, irmã, você agia assim com seu marido ou não? Você vai colocar veneno na comida, só se for, né? Então ele disse que ele chegou ali e viu a mulher, brinco, vestido, janta. Ai, isso aí envergonha muito mais do que qualquer outra coisa. A gente dá aquilo que a gente tem. Pode ter certeza. Isso é pior que um tapa na cara. Eu fico imaginando, gente, que vergonha. Então é fundamental eu e você tratarmos o outro de forma benigna. Aquilo que nós queríamos que fizesse para nós, assim devemos fazer para o outro. Eu sei que uma pregação dessa daqui não vai mudar você. Você vai chegar, um passe de mágica, vai sair daquela porta para fora, verei uma outra pessoa. Eu sei que não vai. Mas eu espero que de todo o meu coração você se motive a cada dia mais a se esforçar para ser alguém melhor. Alguém melhor no seu relacionamento com os irmãos. Olha, eu vou conversar mais, eu vou ficar mais tempo, eu vou gastar mais tempo, eu vou me esforçar para estar mais junto, seja em pequeno grupo, em comunhão, em todas essas coisas. Em relação à sua família, no seu trabalho, olha, eu vou ser um funcionário melhor, uma pessoa melhor. E se você é casado, eu vou me esforçar ainda mais para ser um marido, uma esposa mais benigno, para pensar mais nele, nela, do que em mim mesmo. Porque se a gente fizer assim, queridos, a tendência é as pessoas nem precisar perguntar se a gente é crente. Essas atitudes automaticamente provam a fé que nós temos. Então é fundamental tratarmos o outro como nós queríamos que fôssemos tratados. Porque, olha, é só assim que você vai se relacionar bem com as pessoas. E se você fizer isso aqui, ainda que seja lá com o seu patrão endemoniado, carne de pescoço, pode ter certeza, a sua vida vai mudar muito. Esse aqui é o último exemplo, eu lembrei agora. O último, prometo. Eu lembro que quando o Tiago testemunha, trabalhava comigo lá na seção de operações, eu fui para um setor no quartel lá que eu não gostava, porque eu estava fazendo seminário, eu tinha que estudar, tinha que fazer um monte de coisa. Então, tempinho tinha livre, eu estudava, né? Daí tá um belo dia, na hora do almoço, numa salinha, lendo aqui, lembro até hoje, Mateus Mark Lloyd Jones. Estou lendo aqui, e era tipo um drywall e vazado atrás, né? E eu estou escutando o capitão e o suboficial conversar assim, aquele cabo lá é um vagabundo, toda hora tá com o livro na mão, não quer saber trabalhar, não. Falando um monte de coisa, né? Eu falei, nossa, deve ser ruim esse cara, né? Era eu. Era eu. Mas eu fui para casa tão furioso, tão chateado. Fui lá chorar as pitangas para a esposa. Homem mole, nessa época era meio molenga ainda. Falaram mal de mim no serviço. Como que pode? Nunca faltei um dia. Me dedico o máximo. Estou estudando na hora do almoço, tem gente reclamando.
Daí minha esposa falou assim, eu pensei que ele ia ficar do meu lado, né? Valorize-se. Você não é isso que eles dizem. Ela, por que você não leva alguma coisa para tomar café da manhã com esse suboficial aí? Eu faço um bolo. Você chega mais cedo, faz um café. Você está louca, criatura? Está falando mal de mim. Fica do meu lado, pelo menos agora. E ela faz isso. Eu fiquei com ranço daí dela também, né? Ela estava com ranço do superior, agora estava com ranço da mulher, tudo junto. Eu falei, puxa, vou fazer isso aí. Põe chumbinho na massa do bolo. Não pode, né? Não falei isso. Eu lembro que no outro dia eu cheguei mais cedo. Já chegava cedo, né? Cheguei mais cedo. Fiz café, coloquei bolo na mesa, fui lá na sala dele, chamei, fulano, tem um café quentinho. Na força do ódio que eu fiz, né? Claro. Café quentinho. Minha esposa fez um bolo. O senhor não quer tomar um café? Ele olhou com aquela cara para mim e você fez. Quando é esmola demais, você desconfia, né? Ele foi, tomou café. E dali em diante, acho que foi um dos melhores amigos que eu fiz em 10 anos ali, dentro do quartel. Por conta de uma atitude de não retribuir o mal com o mal. Não tratar da mesma forma que nós somos tratados. E é claro, né? Primeiro, graças a Deus. E segundo, não tinha nada a ver comigo. Eu falo isso aqui, sabe por quê? Não, pastor, que atitude. Não tem nada a ver comigo, eu não queria. Quem queria é Deus e minha esposa. Então, mas é fundamental tratarmos o outro dessa maneira. Amém, meus queridos?